Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico podcast. Meus amigos, antes de estar trazendo as informações sobre a nossa convidada de hoje, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito aqui no canal, cara, não faz isso comigo não, eu fico até triste, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa os melhores comentários aqui abaixo, tá bom? Olha só, muita gente, mas muita gente mesmo me pediu lá no Discord, lá no grupo de network gratuito que a gente tem para poder trazer essa menina aqui. Foi difícil trazer ela aqui, ela não me respondia no Instagram de jeito nenhum. Mas pelo pedido de vocês eu fui atrás, né? Consegui fazer o convite a ela, consegui o contato dela. E graças ao pedido de vocês, hoje ela está aqui. Mas, Ângelo, quem que é essa moça? Quem que é essa menina? A nossa convidada de hoje é a Renata Romano, né? Ela iniciou no digital em 2022 e de lá para cá já fez um faturamento total de mais de 300 mil reais, exclusivamente como afiliado, exclusivamente no digital, tá bom? Então, Renata Romano, seja muito bem-vinda aqui ao Pode Ficar Rico podcast. Muito obrigada, Ângelo, pelo convite. Gratidão, pessoal, que pediu a minha presença aqui no canal. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com os afiliados que estão aqui nos assistindo. Que top. Renata, pode ficar bem à vontade, tá? Se você quiser soltar aqueles famoso ouro que o afiliado gosta, né? Os insights, as viradas de chave, pode ficar bem à vontade, tá bom? Mas pra gente te conhecer um pouco mais, né? Quem que é a Renata Romano? Bom, vamos lá. Eu trabalhei no mercado tradicional, famosa CLT, aí de carteira assinada, por 14 anos. Então, desde os meus 16 anos, eu trabalhei no mercado tradicional. Com 19 anos, fui fazer faculdade de administração de empresas, porque as pessoas falavam que era isso que ia te dar um trabalho, para você viver ali dentro da Matrix. Então, eu estive ali em toda a minha jornada fazendo o tradicional que nós estamos acostumados a fazer pelo efeito manada, porque mostraram pra gente que aquele era o caminho. Então, é importante nós estarmos aqui hoje mostrando a cara para que todos entendam que tem outros caminhos também e caminhos melhores para se percorrer. Em 2011, eu fiz a faculdade de administração de empresas. E é curioso porque, olhando hoje para aquela época, a gente vê que foram 4 anos de faculdade, a gente coloca ali um investimento, a faculdade era barata, naquela época, R$ 600 por mês. A gente fazia ali um investimento de R$ 30 mil, com 4 anos do nosso tempo, que era bem desgastante, porque você tem que conciliar a CLT com a faculdade, e para no final ter um salário de R$ 3 mil, que inclusive hoje é a média de 90% dos brasileiros. O máximo ali é R$ 3.500. Então, hoje a gente olha para o digital e é por isso que a gente fala com tanto prazer dele, por conta dessa diferença. Então, fiquei no mercado tradicional ali, trabalhava com vendas nas empresas, fazendo o horário tradicional ali da CLT, então indo todos os dias, cumprindo o meu horário. Em 2015, eu comecei a me questionar do porquê que eu fazia aquilo o que eu poderia fazer de diferente. E aí eu fui tentar empreender no mercado físico. E isso eu acho que foi um ponto importante, porque eu quero deixar isso como mensagem também, é que os pontos se conectam. Na Exato. frente a gente começa a entender todas as coisas que a gente passou, que nos serviram. Então, não deu certo, mas deu certo, porque foi uma excelente experiência para mim. Mas porque a Renata, de 2015, com 23 anos, ela não estava pronta para ser empresária. Então, naquele momento não deu certo dentro daquele cenário, porque para que hoje desse certo, eu precisei me transformar. Então, não é porque foi o mercado de afiliados. As coisas, elas aparecem no caminho, na jornada, conforme a gente vai se preparando. Então, poderia ser qualquer outro tipo de trabalho aqui no digital. A gente fala digital porque a gente veio atrás de liberdade. Então, é o digital que se encaixa, né? Um pouco antes da pandemia, eu recebi uma proposta para trabalhar dentro do mesmo nicho que eu já trabalhava. Eu trabalhava com equipamentos de segurança, porém, para eu trabalhar externa, visitando clientes. E de acordo com o meu perfil, já da forma que eu gosto de trabalhar, eu imaginei que eu não ia gostar do trabalho, mas aceitei o desafio por ser um desafio. Eu ia precisar mudar de cidade, então eu sou de São Paulo, capital, da zona leste de São Paulo,
E essa oportunidade era para eu trabalhar no interior de São Paulo, em Campinas. E foi bem desafiador para mim. Eu mudei sozinha para Campinas, fiquei 2 anos nesse trabalho. E era um trabalho externo que eu imaginei que eu não ia gostar por conta do meu perfil. E as pessoas falavam: não, você vai adorar, porque você não fica presa no escritório, você conhece diversas pessoas diferentes, diversos clientes, empresas, locais, porque eu trabalhava no interior de São Paulo, então eu ia para diversas cidades diferentes. Tinha o carro da empresa, tinha diversos benefícios, tinha um bom salário em comparação com a média do mercado. Conseguia lá com comissões, premiações e todos os benefícios tirar os meus 10 mil reais. Então eu estava confortável. Só que eu não gostava do trabalho, porque eu tinha aquela obrigatoriedade de cumprir aqueles horários e eu não gostava do trabalho externo também. Uhum. Eu gostava mais de ficar quietinha no computador. Então eu senti um baque, só que a gente precisa se desenvolver. Então eu encarava aquele como um desafio necessário para mim. E logo veio a pandemia, então fiquei de home office. E quando terminou, a pandemia, eu trabalhando de home office, que eu precisava voltar, aquilo já começou a me incomodar. E o meu pai, ele morava na capital, morava sozinho. Ele tinha um filho mais velho, além de mim, que era do primeiro casamento dele, né? Então, de outra mãe. Ele já tinha mais de 70 anos e morava sozinho, não tinha contato com esse outro filho, apenas comigo, que morava longe dele. Então, eu comecei a ver a necessidade de eu estar perto, por mais que ele se virasse. E pedi para a empresa para que eu pudesse fazer um outro trabalho, em que eu pudesse trabalhar interna, para eu poder ficar em São Paulo, perto do meu pai. E a empresa falou: olha, Renata, não tem uma outra posição dentro da empresa para você fazer isso. Então, né, não tenho o que fazer. E eu simplesmente aceitei. Mas eu poderia não ter aceitado. Poderia ter ido atrás de um outro trabalho. E aceitei. No mês seguinte, eu recebi uma ligação de que haviam encontrado meu pai na rua, acharam no bolso da camisa dele um cartão meu e era para eu ir porque ele estava no hospital. Ele teve um AVC na rua sozinho e porque ele estava com um cartão, com o meu telefone, que conseguiram contato comigo, senão não, talvez nem conseguiria. E, enfim, ele teve um AVC, teve diversas complicações, eu saí naquela correria até a capital, né, porque eu morava longe, e foi ali o pior momento da minha vida, né? A gente passou diversas dificuldades ali com ele e ele veio a falecer. E quando ele veio a falecer, eu fiquei com essa sombra na minha cabeça do porquê que eu não saí, porquê que eu não fui para ficar com ele, apesar de que ele estava bem, mas se a gente entende que nós somos um com Deus, quando a gente pensa em coisas que a gente fala assim, poxa, eu tive um insight, eu tive uma ideia, eu tive um instalo, uma intuição. Se nós estamos conectados com Deus, a gente entende que é algo para a gente parar e falar: opa, tem alguma coisa. E realmente tinha, era o momento de eu estar lá, e eu não estava. Então, esse momento de luto foi o pior momento da minha vida, e um momento que veio muitos questionamentos e a culpa por não estar lá. Então, eu precisei fazer um trabalho com psicólogo mesmo, para passar essa fase. E ali eu falei para mim: olha, eu nunca mais vou ser obrigada a morar onde eu não quero. Eu nem cheguei a citar, nunca mais vou trabalhar para os outros, nunca mais vou trabalhar de carteira assinada. A minha dor naquele momento era: eu vou morar onde eu quiser morar. Nunca pensei assim: eu não quero trabalhar, eu não quero fazer. Sempre fui bem tranquila quanto a isso, né? E por mais desafiador que fosse o trabalho, eu gostava. Eu gostava do resultado que o trabalho me dá. É a mesma coisa do digital. Tem muitos processos no digital que a gente não gosta. Quando a gente começou, não tinha chat GPT. Tinha que fazer pressão na mão. Verdade. Então, eram passos que a gente não gostava de fazer, mas eu gostava de ver o resultado. Então, eu faço por conta do resultado. E eu já pensava assim. Então, ali eu tomei a decisão. Tanto que naquele ano ele faleceu em setembro de 2021. Em novembro, eu comecei um processo ali de buscar autoconhecimento, de buscar resposta, sabe? Buscar, por que que eu faço isso? É só isso, trabalhar, pagar boleto, voltar para casa cansado, dormir, aí curte um pouquinho no final de semana e volta tudo de novo. Será que é só isso mesmo?
Não, mas isso não dá certo. Por que que outras pessoas, né, estão fora disso? Como que elas fizeram? O que que elas fizeram? E eu fui buscar respostas. Isso foi muito importante para mim, e é por isso que eu levo as plaquinhas do Wendel também comigo, porque eu não ligo muito para essas coisas, né? Mas o momento ali para mim foi extremamente importante. Então, tem uma simbologia para mim, que foi a Comunidade Cinco Liberdades, foi o primeiro curso que eu comprei ali naquele período. E lá tem diversas coisas, além de você construir algo no digital. Sim. E esses diversos outros conteúdos que tinha sobre mentalidade, sobre autoconhecimento, que me levantaram naquele período. E eu abri, é curioso isso, porque eu tomei uma decisão ali. E aí os caminhos, eles se abrem. E poderia não ser o mercado de afiliados, poderia ser qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que a gente toma a decisão, as coisas começam a acontecer. Só que a gente precisa dar o passo, a gente precisa ir para frente, além da nossa decisão. E as coisas vão aparecendo no caminho. E foi assim que foi acontecendo. Aí naquele período eu comprei curso de milhas aéreas, eu entrei num curso do Pablo Marçal, que foi maravilhoso para mim, que chamava o Pior Ano na época. E era assim, todos os dias com diversas tarefas, e aquilo ocupava a minha cabeça que estava em luto. Então eu fui me transformando. Então aquela Renata já não existia mais. Aquela Renata de 2015 que não conseguiu ter um negócio, aquela Renata que estava de luto, aquela Renata que seguiu o padrão da CLT, aquela Renata ela foi se desconstruindo e eu fui me lapidando ali para conseguir ser uma nova Renata. E eu sabia que para eu ter resultados diferentes eu tinha que ser uma pessoa diferente. Aquela pessoa ela não ia ter. Ela ia continuar ali fazendo a mesma coisa, pagando boleto, trabalhando e seguindo. E aí os caminhos foram se abrindo. Por quê? Porque eu estava no movimento. Então, eu fiz o curso do Wendel, eu fiz o curso do Pablo, eu fui em imersão, eu fui em evento do Pablo, eu fui Joel J, fui em um monte de lugar. Aí eu comecei a comprar livro, a entender as coisas. E aí apareceu um anúncio de Facebook Ads, que na época tinha milhões de cursos, mas eu não fazia ideia, eu não conhecia ninguém que fazia aquilo, eu não sabia o que era afiliado, eu não sabia de nada daquilo, mas falei, bom, é isso, bora lá. Se eu falei que eu tenho uma decisão e apareceu isso aqui, é nisso que eu vou pra cima. Aí, e o Facebook é um caos, gente, pra quem está começando no Google, saiba que isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é perfeito, porque no Facebook você tinha que montar um monte de coisa. Eu já tinha que comprar um domínio logo de cara. Eu nem sabia, eu comprei um domínio com meu nome, que é o que eu uso até hoje pro meu negócio, só que eu não sabia que eu tinha que comprar um domínio com um nome genérico. A gente não sabia de nada disso e eu não tinha ninguém para conversar. Eu tava me descobrindo, parecia que eu tava no meio do mato, assim, tentando achar onde que era o caminho da trilha. E eu fiz a minha primeira venda ali. O curso chamava, eu sou muito atenta aos sinais hoje. O curso chamava O Despertar da Liberdade, que era também um curso de marketing digital, que não era o curso que eu tinha comprado, né, que eu tava fazendo. E eu tinha gastado R$ 50 e fiz cento e poucos reais. Falei, cara, achei a mina de ouro. Se eu coloquei 50 e saiu 100, se eu colocar 500 vai sair 1.000 e é isso. E não foi isso que aconteceu. Aí bloqueou conta e foi todo aquele caos que a gente já sabe que acontece, que hoje, olhando pra trás, falo, claro, é absolutamente normal. Só que quando eu estava lá, que eu não tinha ninguém para conversar, que eu não conhecia ninguém que fazia isso, eu mal sabia o que era um afiliado, para mim aquilo ali era talvez o fim daquele negócio. Só que eu enxerguei como o fim daquele negócio, não como o fim de tudo, né? Eu já tinha tomado uma decisão. E aí, isso tinha sido na última semana ali de fevereiro, foi bem no carnaval de fevereiro de 2022. E foi quando a empresa veio me cobrar de voltar para o externo 100%, porque já tinha passado a pandemia, já tudo tinha voltado, já estava tudo tranquilo. Vamos voltar para a rua. Eu falei, então, não vou. Não vou, porque eu já tinha tomado a minha decisão. E eu já tinha feito a proposta para eles, né, de eu fazer algo que eu trabalhasse home office. E eles falaram, olha, então não vai dar para continuar. Eu falei, ótimo, beleza. Fui desligada ali. Naquela semana mesmo que eu entrei no curso do Facebook, por isso que eu entendo que as coisas elas acontecem quando a gente tá em movimento. Exato. Porque a partir do momento que você toma uma decisão, você começa a se mexer, as portas vão abrindo, os caminhos vão aparecendo, as pessoas vão aparecendo. E ali foi quando, aí, em março, que foi no mês seguinte, que eu destravei essa primeira venda aí do Facebook. E aí passei por todos aqueles caos de perder conta, eu não sabia que tinha que comprar BM, que tinha que ter outro perfil, nada disso. Passei por todo aquele caos e aí fui pro YouTube.
como ganhar dinheiro na internet. Todo mundo fala que procura até hoje, e foi a mesma coisa que eu fiz. E nesse de como ganhar dinheiro na internet, encontrei um vídeo do Caio Calderaro, que foi meu mentor de lá e é até hoje. As pessoas, como assim até hoje? Gente, porque a gente não para de estudar, né? A gente Exato. continua no movimento. Se eu quero ter outros resultados, então eu tenho que ser a outra Renata ainda, que é essa aqui chegou até aqui. E vai ter uma outra Renata que vai conquistar mais coisas. E aí, maio, conheci o Caio no YouTube. Aí ele tinha um curso que chamava Profissão Afiliado, que era R$ 10, que era para você fazer sua primeira campanha. Beleza, eu falei, tá, top. Entrei, eu falei, mas e aí, e agora, né? É só isso. Tem mais coisa aqui. E continuei acompanhando, aí eu vi que ele tinha o GPA, que era um curso completo, e entrei no GPA em maio, certo? Aí eu fiz a minha campanha de design de sobrancelha, achando que era fundo de funil. Eu fiz o que as pessoas fizeram. Então, hoje é engraçado olhar, né? Porque quando a gente tá lá, a gente fala, estou fazendo tudo certo, como eu não tenho resultado? Gente, não tá certo. Mas a gente não enxerga, né? Então, eu fiz uma venda de R$ 14 investindo 100. Porque a gente, era assim, você roda sua campanha até R$ 100 ou 30 cliques, eu não lembro mais ou menos. Mas Isso. era cliques de menos de R$ 1. Sei que foi 100 cliques, R$ 100 e fiz uma venda de 14. E é o processo, né? Eu tinha que passar por aquilo, mas pra mim já tava muito certo de que eu ia fazer dar certo. O que fosse, eu não tava preocupada, sabe? Eu só queria fazer, que eu sabia que alguma coisa ia aparecer ali. E o curso, ele tinha, eu não sei exatamente, mas era assim, muitos módulos e 400 aulas. E1, E2, E3, E4, E5. Falei, meu Deus do céu. Só que a pessoa, quando ela tá com muita fome, ela quer muito, ela tá naquilo, e eu já não tava mais na CLT, então eu tinha tempo, eu devorei o curso inteiro. Eu não sei se alguém conseguiu estudar aquele curso inteiro. Eu estudei aquele curso inteiro. E eu estudei, e eu anotava, e eu grifava, e eu fazia, e eu olhava a aula e ia fazendo. Só que eu fiz todas as estratégias. E é claro que eu não fiz nada direito. Porque Exato. não tinha como você chegar fazendo um monte de coisa se você não sabe fazer o básico. Mas, como eu falo que os pontos se conectam, eles se conectaram. Comecei em maio, no finalzinho de maio ali, eu tinha feito a minha primeira venda de R$ 14, design de sobrancelha, top. E em agosto, 3 meses depois, eu resolvi participar de um lançamento, que era um dos módulos que tinha ali. E nesse lançamento eu investi R$ 2.000 e fiz quase 8. Foi tipo 2.200, fiz 7.800. Top. Falei, uau, é isso, estourei, aprendi, eu sei tudo, beleza. Mas olha como que eu fiz esse lançamento, porque poderia ter sido qualquer pessoa. Quando eu tava lá buscando conhecimento, que eu citei assim, olha, eu comprei um curso de milhas aéreas. Não tinha nada a ver com nada, mas pra mim fez sentido. Pô, vou usar meu cartão de crédito aqui com sabedoria, isso aqui vai se transformar em milhas e eu posso usar esses pontos aqui, eu posso transformar em dinheiro, eu posso viajar, enfim. Naquele momento fez até que um sentido, mas se fosse ver para o que eu queria fazer, se eu estava pensando já em empreender, não seria aquele o caminho. Mas eu estava no movimento. E aí, quando eu fiz esse lançamento, um ano depois, quase, foi desse curso de milhas que eles mandaram uma mensagem no grupo assim: olha, pessoal, para quem já era aluno deles, no grupo de alunos, a gente vai abrir mais uma turma e caso vocês queiram indicar o curso para conhecidos, vocês podem se tornar afiliado. Eu tava estudando isso, eu falei, caraca, vou tentar fazer isso aqui no Google, se eu tô aprendendo a fazer isso agora. E aí foi aí que eu fiz esse lançamento, que não estava aberto para o público normal. E eu participei do lançamento como aluna e foi incrível. Que top. Mas eu poderia falar assim, cara, eu comprei um monte de curso nada a ver. Não, teve tudo a ver. Por isso que eu falo que os pontos se conectam. Eu acredito que nada é por acaso. E mesmo que, Rê, mas você comprou aquele curso de Facebook e não serviu. Pô, que serviu. Me serviu também. Porque eu fiz a primeira venda, aquilo me mostrou que era possível. Eu só Exato. precisava ajustar. Então, eu prego muito isso hoje. Pessoas, faz a primeira venda, aplica isso aqui 100% desse jeitinho aqui, o famoso copia e cola. Não é para você ficar rico com copia e cola. É para você copiar e colar e você vender e você falar, cara, isso é possível. Agora eu só preciso ajustar. Eu preciso aprender mais, eu preciso praticar mais.
Então, basicamente foi essa jornada e daí depois ficou tudo muito mais fácil, porque a gente respira, né? Fala, opa, agora é só lapidar. Agora eu Top. já sei. Ô, Renata, e me tira uma dúvida. Ainda voltando um pouquinho na CLT ali, né? Quando tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, e você recebeu ali a mensagem que você seria desligada porque você não aceitava mais aquela realidade ali, né? Você não ficou com medo de ser desligada devido, de repente, a um salário bom que você falou que recebia? De repente, como o digital era algo novo, de repente ainda não conseguiria se sustentar só do digital, entendeu? Você não ficou com medo? Eu fiquei com muito medo. Porque eu falo que quanto menos a pessoa ganha hoje, quando eu vou falar para as pessoas, quanto menos a pessoa ganha, mais fácil Exato. dela sair, porque a algema ela é mais fácil de você tirar. A algema de ouro é muito mais difícil, porque a gente entra numa zona de conforto. E foi o que aconteceu comigo lá em 2015. Então, por isso que eu falo que todos os pontos se conectam e as experiências elas valem a pena. Lá em 2015, quando eu tentei empreender no mercado físico, que eu vi o quanto é burocrático, o quanto tem de desafio em você empreender, e eu não estava pronta naquele momento, eu sabia que tinha uma jornada, só que tem o preço de, poxa, é difícil empreender, eu não tenho segurança do meu salário bonitinho no dia 5, só que eu vou ser livre. Em algum momento, esse negócio ele vai começar a me dar um retorno maior do que eu tenho ali presa. E eu ainda vou ser livre, olha o bônus. Que E eu top. ainda vou ser livre. Então eu coloquei isso na balança, aquela experiência que eu já tinha tido de tentar empreender e não ter dado certo, só que eu sabia que se eu me preparasse para aquilo, em algum momento ia dar certo. Então, com certeza teve medo. Eu não podia contar com ninguém, eu morava sozinha, eu morava numa cidade distante e eu tinha que me sustentar. Então, pelo menos o aluguel e a comida eu tinha que dar um jeito de conseguir. Só que eu pensei, se eu tomei uma decisão e eu sei que é só eu me dedicar que vai acontecer, em algum momento vai acontecer. E se em último caso eu chegue nesse momento de, poxa, eu preciso pagar as minhas contas, eu poderia fazer qualquer trabalho suficiente para eu pagar as minhas contas e continuar tentando empreender, porque ali eu já tinha decisão. E quando a gente tem uma decisão, nada mais segura. Exato. Renata, e uma outra coisa que eu achei bem engraçado que você falou é que foi o erro comum que os afiliados cometem, né? Que você cometeu também, que foi anunciar o curso de sobrancelha lá, achando que era fundo e não era. E na verdade isso de fato é um erro comum, né? Que acho que 99 dos afiliados cometeram isso no início, né? A gente ele com tanta sede no pote, né? Achar que achou um produto bom para anunciar, na verdade a gente está errando, né? E você olhando, né, para essa época, olhando com a experiência que você tem, por que você acha que todos os afiliados quase que sem exceção, cometem esse mesmo erro, né? De, às vezes, misturar ali o nível de consciência do possível comprador. Com certeza a ansiedade. Porque eu tenho plena convicção de que tinha uma aula focada nisso dentro do treinamento. Exato. Funil de consciência. Eu tinha certeza absoluta que tinha uma aula dentro do treinamento que chamava palavra-chave. Exato. Então, a ansiedade, ela toma conta e é normal. A questão é a gente saber como lidar com ela. Então, vou fazer e vou errar? Vou. Estou consciente disso? Sim. Vou falar que o mercado não funciona se eu fizer errado? É aí que está a questão, né? É a gente saber enxergar o desafio e saber que tem esse processo de aprendizado. Eu sempre uso a analogia, que eu acho que, porque aconteceu comigo, inclusive, foi quando eu fui tirar carta. Eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu quis fazer, eu quero ter a minha CNH. Eu fui tirar carta, beleza. Eu suava. Na subida eu chorava. Eu achava que era impossível. Eu falava, não tem como. Por quê? Porque você para, você tem que segurar na embreagem, no freio. Aí você tira o pé do freio devagar, acelera. Aí o negócio tem que ser num tempo super contadinho ali pra você sentir o carro. Como você fala, sente o carro pra uma pessoa que nunca dirigiu? Ah, você vai sentir a hora que é pra você tirar o pé do freio, acelerar e ele vai saindo devagarzinho. Aí você faz isso, o carro morre. Eu falo, não é possível. Como que as pessoas conversam, fuma, ouve música?
Eu ia trabalhar, logo que eu tirei carta, eu não ligava a música, porque ia me desconcentrar e eu não ia conseguir dirigir. E teve o processo. E Exato. depois eu trabalhava na rua e pegava estrada e era maravilhoso, era tranquilo, eu amava. Mas eu precisei passar pelo processo. E o processo, você pode comprar o curso que você quiser. Você pode comprar o carro que você quiser. Você pode fazer o que você quiser e ir com a pessoa ali do seu lado falando: vamos lá, vai dar certo, não sei o que. O carro vai morrer, você vai ficar nervoso, a mão vai suar, vai ter o processo. Então é isso que a gente tem que colocar na cabeça para entender que não é um problema, não é que tá tudo errado, não é que você não sabe. São desafios do processo. E todo empresário tem os seus desafios. Aí a gente tem que escolher o que que é o difícil. O difícil é eu ir trabalhar todo dia das 8 às 18 com raiva, porque tá frio, tá chovendo, eu tenho que ficar lá até 18 horas às vezes, não tem serviço para fazer, eu não posso fazer outra coisa que eu quero que eu acho mais produtiva. Eu tenho que pedir benção para ir no médico, e é um absurdo você ir no médico quando você trabalha, porque você está querendo arrumar uma desculpa. Então você não pode nem cuidar da sua saúde porque tá errado. Você não pode fazer nada e sobra o final de semana. Aí como que você vai resolver as coisas no final de semana se você tá morto de canseira? Você fala, cara, aí a gente não sai daquilo. Então isso é difícil. Aí hoje eu recebo assim na caixinha, direto. Ai, eu tomei uma suspensão, eu tô tão desanimada. É. Eu penso, meu Deus, mas eu tô na minha casa, eu tô de meia, tá quentinho. Tá tão confortável aqui. Será que a suspensão é o suficiente para você estar desanimado? O que que você passou na vida que isso tá te deixando desanimado? A gente entende que é um obstáculo. E eu tenho até uma história sobre isso. Lá em 2022, em agosto, fiz esse lançamento. Foi um resultado maravilhoso para mim. E aí eu decidi vir morar em Floripa. Depois desse resultado, fui na imersão, né, em agosto, eu falei, eu vou morar lá. A imersão foi em agosto, em setembro eu me mudei para Floripa, de 2022. Em dezembro, eu tive diversas dificuldades aqui de moradia, porque no final de ano aqui é voltado para veraneio. Então as pessoas vêm aqui para passar férias. Então de dezembro até março, as pessoas estão de férias aqui. Então, quem tem casa aqui, mesmo quem mora aqui, de quem já é nativo, né, os manezinhos, eles alugam as suas casas e vão para mais afastado porque eles ganham muita grana nesse período, porque o valor de um aluguel eles cobram uma diária. E eu não conseguia um aluguel mensal, anual, para eu ficar, porque era tudo diária. Então eu fiquei morando em Airbnb e eu gastei uma fortuna de dinheiro nesse final de ano. Então foi um caos. Então as pessoas falam, foi tudo maravilhoso. Claro que não, eu tive meus desafios. Só que aí eu escolhi esse difícil. Foi a minha escolha passar por esse difícil. E em dezembro, no dia do Natal, dia 24 de dezembro de 2022, eu peguei Covid. Sozinha, em outro estado. Quando eu estava no hospital, chegou um e-mail. Eu vi uma notificação de um e-mail do Google, sua conta foi suspensa. Nossa vida. Eu só tinha aquela conta. Eu não sabia de contingência, não fazia a menor ideia que eu poderia ter. Eu não sabia de nada disso, porque não era, esse problema não tinha aparecido para mim. E era naquela conta que tinha assim, as campanhas que me sustentava. E ali eu falei, cara, e agora? Sabe quando você perde o chão assim? Eu falei, meu Deus, mas o que que eu faço? E naquele período, como eu vim dos cursos ali atrás, que eu vim do curso do Wendel, do Pablo, eu me preparei um pouco antes. Isso foi muito importante para minha jornada. Que eu vim com uma mentalidade já de não enxergar essas coisas como, putz, tudo acabou, ai meu Deus, que tô desanimado que suspendeu minha conta, como o pessoal falou hoje. Eu falo, gente, que absurdo. Vamos, vamos resolver, né? Então eu falei, cara, tem uma solução, eu não faço ideia de qual seja, mas eu vou atrás e vou resolver. E é claro que eu estava desesperada, porque era aquilo que estava me trazendo dinheiro para eu sobreviver. E aí fui encontrar a solução. Tanto que até hoje, no meu treinamento, eu atualizo meu treinamento 2 vezes por ano. Atualizei ele em março, vou atualizar ele agora em outubro de novo, já tá tudo prontinho. E eu coloco no começo contingência. Aí as pessoas entram e elas ficam desesperadas que quer logo subir a campanha, porque quer vender. É. E eu entendo. Eu também queria isso. Só que eu quero que vai suspender a sua conta, já tô te avisando antes, que vai suspender e eu quero te deixar já preparado para isso, porque foi uma dor minha. Todos os desafios eles servem pra gente já se preparar.
E agora que a gente tem as pessoas que nos acompanham, a gente acaba ajudando as pessoas também. E eu vim dessa preparação, foi ali do Pablo Marçal, e eu vim com isso muito forte, porque ele fala, um das tarefas do treinamento dele, tinha diversas, tinha que ler um livro por semana, tomar banho gelado, orar todos os dias, ler uma passagem da Bíblia todos os dias. Tinham diversas tarefas, dentro dessas tarefas tinha o que ele chamava de transbordo, que era você lê um provérbio hoje, pega o que você entendeu daquele provérbio e passa isso para alguém. Sempre faça pelo outro, porque nós estamos aqui para evoluirmos. E na medida que a gente evolui, a gente serve as outras pessoas. E nessa a gente entra no favor de Deus. Então eu vim com isso muito forte dentro de mim, que o que eu aprendesse eu ia ensinar para as pessoas. Então eu comecei a minha jornada já, eu aprendi a fazer campanha, eu ensinava a fazer campanha. Tinha as pessoas que elas viam, os meus seguidores que eu tinha ali no Instagram, que eram as pessoas que estudaram comigo ou que trabalharam comigo em algum momento, e que elas perguntavam o que você está fazendo e tal. E eu sempre levava o que eu aprendia para as pessoas. Tanto de livro, eu fazia resumo de livro e eu colocava para as pessoas. Eu sempre fui levando isso. E aí, isso me colocou um mês depois de quando eu entrei, que eu vim para Florianópolis, eu tava muito ativa ali nos grupos que era do GPA. Então, nos grupos do CAI, era GPA, Jornada, Profissão Afiliada, eu estava sempre muito presente ali, fui na imersão. E eu estava sempre no grupo, eu vivi isso profundamente. E isso me contribuiu para os meus resultados também. Eu não fui atrás de uma renda extra, eu não fui ver se dava certo. Eu entrei mesmo de cabeça. E ali, por ele me ver no movimento, sempre ali, ele me chamou para fazer parte da equipe. Então, eu trabalhei com ele também nesse período, logo que eu mudei para cá, alguns meses. Que foi importante também para minha jornada, por isso que eu falo que todos os pontos se conectam. Então, quando você tá Exato. no movimento, as coisas vão acontecendo. E o que eu preciso fazer? Cara, às vezes você só precisa entrar e as coisas vão abrindo, vão se abrindo para você. Não é o mercado de afiliados que é o salvador da pátria. É porque aqui é muito mais simples. Qualquer pessoa, mesmo que nunca mexeu no computador, ela consegue fazer. E com investimento baixíssimo, eu já tentei empreender no mercado físico, eu posso falar. Não tem como você empreender sem você investir grana e sem você dar tudo de si. E é muito mais desafiador. E a gente não tem garantia. Ah, Rê, Exato. mas em quanto tempo? Não tem garantia, meu amor. Infelizmente, empreender é isso. Só que, felizmente, te dá muito mais coisas do que no mercado tradicional, que te dá uma segurança no dia 5. Se você for ver, nem é tanta segurança assim. Porque tudo pode acontecer também lá naquele mercado. Então, eu vim nessa de transbordo e ali eu fui atrás de solução para a questão de suspensão de conta. Entendi sobre contingência, montei a minha contingência, voltei para o jogo e continuei ensinando. E ali eu tinha um grupo que eu ensinava pessoas de graça. Toda semana eu fazia, todo sábado eu fazia mentoria com eles, mentoria em grupo, com quem queria ali, que estava me acompanhando, queria ver o que eu estava fazendo no mercado, como que eu estava fazendo aquelas vendas, e eu compartilhava com esse pessoal. E ali levei para eles também esse conhecimento de contingência. E aí, nesse período, apareceu lançamento na Hotmart, que como eu tinha feito o lançamento e tinha dado certo, eu fiquei focada nisso. Então, eu fiz vários lançamentos e aí continuei no mesmo ali. Eu tinha acertado aquele de milhas, então eu fiz vários de milhas ali que foram me sustentando naquele período. E tinha produtinhos do perpétuo, assim, mas a lucratividade maior vinha dos lançamentos naquele período, que foi os meses finais ali de 2022. E aí a gente começou a ouvir sobre ganhar em dólar, e eu já sabia fazer lançamento, e eu fazia todas as fases, eu fazia pré-captação, eu fazia o lançamento e eu fazia display, lançamento display no canal, do produtor também. Eu falei, cara, eu sei fazer isso aqui. E fazer isso aqui para ganhar em dólar faz muito mais sentido. E aí, dentro da Hotmart mesmo, comecei a buscar por lançamentos, mas na gringa. E tem diversos produtos na Hotmart de Sim. lançamento na gringa, mais diversos. E aí, o primeiro que eu fui participar, eu fiz uma venda de US$ 200, uma venda. Que lindo. Investindo pouquíssimo porque era lançamento, então as pessoas estavam atrás, não tinha aquele monte de concorrente porque era um Sim. lançamento. E aí foi maravilhoso, assim, acho que foi umas 4 vendas ali no total. Eu falei, cara, não faz sentido eu continuar anunciando no Brasil. Eu preciso me especializar nisso.
E aí nós tínhamos esse grupo de guardiões, né? Na época, que é muito importante também. A gente tá no movimento ali, ter pessoas para conversar, porque eu não tinha. Então foi a partir dos grupos ali que a gente foi se desenvolvendo juntos. E aí, começo de 2023, migrei toda a minha operação para gringa. E de lá para cá, os resultados só foram aumentando. Mas teve muito de foco também, porque aconteceu ali no lançamento, e é claro que eu queria fazer um monte de outras coisas. Só que eu falei, se eu não focar nisso aqui, eu não vou ter resultados. Por quê? Por mais que as outras coisas deem certo, e dão, a gente sabe que dá, porque a gente conhece pessoas que têm resultados em diversas estratégias. Sim. Então a gente sabe que dá certo, mas a gente tem que entender o nosso momento. Então eu respeitei bastante o meu processo também, para entender que tinha o meu momento. E tinham pessoas que tinham começado muito antes de mim, já tinham tido outras experiências, e cada pessoa tem a sua particularidade, né? Tanto o nível de aprendizado quanto a sua realidade mesmo, né? Quem tem filhos, quem tem que conciliar com o trabalho, quem tem mais para investir, quem tem menos para investir. Porque quando a gente começa, não importa o quanto a gente tem para investir. Que às vezes eu costumo falar, pessoal, quem vem aqui com dinheiro é até pior, porque a pessoa começa e quer torrar tudo. Então é melhor a gente que não tinha, porque o que eu investia era tudo que eu ganhava. Então eu vendia, aí sacava e eu reinvestia. E isso é até hoje. Eu falo, pessoal, quando vocês veem o faturamento de 100 mil, vocês acham que a gente pegou 100 mil e saiu para comprar um carro? Não é isso, né? A gente tem a nossa margem de lucro, e dentro daquela margem de lucro a gente reinveste. Então todos os meses eu reinvisto. De lá até hoje. Eu tiro o que é suficiente para mim sobreviver, eu tiro o meu salário, que eu sou funcionário da minha empresa. Então, isso é que faz o jogo também virar todos os meses. É você enxergar como uma empresa. Você enxergar que é o seu negócio. E dar continuidade dele, porque o mês que vem não vai ser igual esse mês, que não foi igual o mês anterior. Então, eu não podia viver daquela glória, daquele lançamento. Eu tinha que continuar vivendo de glória em glória. E aí fui me desenvolvendo para isso. E aí na gringa é maravilhoso, né? É outra realidade. Então, aí na gringa as coisas foram se encaixando. Eu peguei um período muito, muito bom de Bing Ads também, Nossa, eu também. que foi, que foi maravilhoso. E é por isso que é importante estar no movimento. Eu falo, pessoal, vocês têm que estar com a gente. Você tem que estar com a gente, porque, né, em 2023, que eu fui pra gringa, que os resultados vieram e era muito melhor, porque o investimento em real para receber em dólar já era outro jogo. As pessoas viam e perguntavam o que você está fazendo, e aí eu comecei a fazer mentoria, porque as pessoas pediam para eu mostrar o que eu estava fazendo. E eu tinha feito um grupo ali, era um pouco mais de 10 mentorados. Foi em agosto, se eu não me engano, de 2023. E eu obriguei todos eles a fazerem Bing Ads. Por que eu falo que é importante estar no movimento? Porque eles estavam vendendo ali no Google, de acordo com a estratégia que eu passava, e eu forcei eles a irem para o Bing, mostrando os meus resultados, mostrando o que eu estava fazendo. E eles falaram, Rê, se você não tivesse passado isso aqui, eu não ia fazer, porque eu tinha medo, né, de ir, eu tinha que aprender tudo de novo, é tudo diferente. E realmente, quando a gente vai para outra estratégia, a gente vai ter que aprender tudo de novo. Aí você fala, pô, eu já sou bom nisso aqui. Aí agora que eu sou bom nisso aqui, que eu poderia focar nisso, eu vou e... Cara, vamos aproveitar. Tem que aproveitar. E se você tá no movimento, você pega essas ondas e aproveita também. Então, tivemos momentos de muitas suspensões no Google, vamos aproveitar o Bing. Ah, e agora não dá mais o Bing? Vamos aproveitar o Google. Vamos aproveitar outra estratégia. Nessa época, a gente já trabalhava a estratégia de review. Aí você vê, hoje estão falando da estratégia de review como algo revolucionário. A gente trabalhava essa estratégia. Então, assim, se você tá no movimento, você pega essas ondas. E é legal porque elas vão agregando para você, para o seu portfólio também. A gente faz ali a mesma coisa, que é o básico bem feito que dá certo. Eu defendo muito isso, de trabalhar tranquilo naquilo que dá certo. Mas aí, depois que você se profissionaliza, você abre os seus caminhos para outras estratégias também. Cara, que top. Sensacional. Acho engraçado que você vai batendo em várias coisas, né? Como eu disse no início, que até hoje os afiliados continuam errando as mesmas coisas, né? E é um dos grandes motivos deles não
não ter essa virada de chave, né? Tão grande, às vezes de um mês pro outro, ter esse destrave, né? E uma coisa que você falou, cara, que foi uma das viradas de chaves na minha trajetória, foi justamente eu entender que o dinheiro da minha empresa não é meu. Né? Que você falou, não, tem o dinheiro da empresa e eu tiro uma parte. Cara, e isso pra mim foi uma grande virada de chave, né? Porque antes tudo que eu ganhava, eu gastava. Então eu nunca evoluía. Eu sempre estava no mesmo lugar. Então eu achei isso muito interessante porque é uma das coisas que podem ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, né? Inclusive, pessoal, a gente já tá aqui há 40 minutos batendo esse bate-papo aqui com a Renata. Então, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá tempo, tá bom? Todas as informações de suma importância que você precisa saber vão estar aqui na descrição desse vídeo. E uma delas é o Instagram da Renata, tá bom? @Renata Romano. Se você ainda não é seguidor dela, cara, vai lá, segue ela, manda uma mensagem na DM pra ela. De repente ela demora a responder um pouquinho, mas ela vai te responder. Tá bom? Mas, cara, esteja no movimento. Esteja... Cara, isso aqui é network, é o que a gente fala. E essa conversa aqui, pra mim, cara, já tá sendo muito valiosa. Eu já tô lembrando de coisas aqui que eu posso fazer. Já estou me dando um puxão de orelha aqui. Porque é uma constante evolução, é um constante aprendizado. A gente está o tempo inteiro aprendendo coisas novas. Então, por isso que é muito importante a gente estar conversando com novas pessoas, né? Mas, Renata, me tira uma dúvida. Você tendo, né, a experiência que você tem, né, esses 3 anos de mercado aí, mais de 300 mil reais faturados. Quando você olha pro seu começo, qual que você vê que foram os seus maiores erros no digital? O principal maior erro foi a ansiedade, porque eu comecei tentando fazer tudo e se eu tivesse focado, eu conseguiria ter tido um caixa para trabalhar quando as oportunidades apareceram. Porque o nosso mercado, ele tem muitos períodos. Então, nós temos um produto, ele não fica com a Sim. gente para sempre. Então, é o meu produto campeão. Ele é seu campeão, ele 3 meses. 6 meses, assim, é magnífico se ele tiver com você. Então a gente tem que estar no movimento sempre garimpando, subindo novos produtos, fazendo novos testes, explorando ao máximo aqueles produtos. E em algum momento vai ter um produto que vai ser uma baita oportunidade para você. Que você vai estar com uma lucratividade maior do que todos os outros nele, você precisa focar nele, e ele é um produto que está te pedindo escala. Ou seja, ele está te mostrando que ele vai vender mais se você colocar mais orçamento. Porque ele tem buscas o suficiente para isso. Tem pessoas atrás daquele produto. E o nosso trabalho é, naquele momento, estar preparado para aproveitar a oportunidade. Que é o que todo mundo fala aí que a gente já está acostumado a ouvir. É Exato. aquele momento que você tem que botar a casa. E você tem que se preparar para esse momento, porque esse momento vai surgir. Então, as pessoas que você vem falando, eu faturei 50 mil reais em um lançamento. Você fala, pô, a pessoa teve sorte. Não, essa pessoa não teve sorte. Essa pessoa veio de uma jornada de preparação. Ela se tornou uma outra pessoa e essa outra pessoa tinha capacidade de abraçar aquela oportunidade. Porque na minha jornada eu vi vários lançamentos que eu vi pessoas tendo resultado que eu não tinha. Eu Exato. poderia falar, poxa, a pessoa tem sorte e eu não? Claro que não. Aquela pessoa estava preparada. E preparada de diversos fatores. Tem o conhecimento técnico, com certeza ele conta muito, mas tem a mentalidade, tem a verba que você preparou para estar com o dinheiro naquele momento para aproveitar a oportunidade. Então, a ansiedade me tirou de oportunidades que eu vi no mercado de escalar produtos e até mesmo de lançamentos, porque eu não me preparei. Eu fiquei torrando verba em um monte de teste, um monte de coisa, com muita fome, com muita sede de fazer o negócio acontecer e não respeitei o meu processo. E eu foco muito nisso com o pessoal. Eu falo, pessoal, tem que respeitar o processo. Eu não falo isso por besteira. Porque se você coloca os pés pelas mãos, lá na frente você vai falar, poxa, se eu tivesse feito diferente, agora eu estaria melhor. Então, faz parte também você respeitar o seu momento, porque você respeitando ele agora, quando a oportunidade vir, você está pronto. Então, a ansiedade é o que mata tudo. E não seguir o que o mentor está ensinando. Porque qual foi o meu primeiro erro? Anunciar um meio de funil, achando que era fundo de funil. Gastei 100 reais para fazer uma venda de 14 por um conteúdo que tinha dentro do treinamento uma aula específica sobre isso. Por que que eu não segui o que o cara estava falando? Se eu não sei.
e eu tô aprendendo com alguém que sabe, por que que eu não faço exatamente o que essa pessoa tá falando? Porque hoje a gente pode pegar um pouquinho de cada estratégia que as pessoas estão falando e bolar a nossa. Mas quando a gente tá começando, a gente não pode fazer isso. A gente tem que seguir Exato. fielmente o que a pessoa está ensinando. Então, se a pessoa tá falando para eu fazer assim, eu tenho que fazer desse jeito. Então, a ansiedade e não seguir o método exatamente. Então, e uma outra pergunta que eu gosto de fazer é qual foi o momento em que você olhou assim e falou, cara, eu de fato consigo viver disso daqui? Então, depois desse lançamento, eu achei que eu sabia, né? Porque a gente tem essa, a gente começa a fazer uma grana, porque aí depois desse lançamento eu ganhei experiência para participar de outros e eles foram dando certo. Só que aí, isso foi em agosto de 2022, em dezembro de 2022 a conta suspendeu e eu perdi todas as minhas campanhas. E aí, será que você sabe tanto assim? Será que o seu conhecimento é suficiente mesmo para te sustentar? Então, ali que eu fui buscar sobre contingência, e aí comecei a trabalhar com a gringa, e ali eu vi que eu precisava ter constância em algo que me mantesse com segurança para eu participar de lançamentos. Então, o lançamento foi uma estratégia maravilhosa para mim naquele período, mas eu não ia ter lançamento todo dia. Eu não ia ter lançamento sempre para fazer. E o cerco ele começou a se fechar também, porque o mercado ele vai se profissionalizando, as coisas vão mudando e muda muito rápido. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, gente, quando eu comecei lá em 2022, mas estão muito Nem mais fala. fáceis. A gente tem o chat GPT pra gente perguntar tudo, qualquer coisa pra ele. A gente pode pedir um resumo do curso, ele dá pra gente. E hoje tem Ele fala informação, assim, né? tem informação demais. Você tá com dúvida, você vai na caixinha de pergunta, a pessoa te responde. E assim, quanto menor for o player, você vê que ele te ensina mais ainda, Exato. com mais profundidade, o que tem de pessoas ensinando genuinamente no nosso mercado é muito bonito de ver, assim, todo mundo se ajuda, tem um network incrível, as pessoas falam do produto, falam do local, a palavra-chave, qual estratégia tá usando. Então, não é o conhecimento que vai te atrapalhar, é você não seguir este conhecimento que vai te atrapalhar. Então, naquele Exato. momento, eu entendi que o lançamento não era algo sustentável, então eu tinha que ter a minha gama de produtos. Eu sou totalmente contra ter um produto campeão e colocar minha vida, minha energia toda naquele produto. Eu sou muito contra isso. E eu nunca fiz isso, particularmente. Eu sempre tô com novos produtos e eu sempre prezo pelo portfólio de produtos. E aí, tenho uma curiosidade que eu vou meio contra o que a maioria faz, mas é porque eu entendi a minha forma de trabalhar. Por quê? O que que é o legal? É você, pô, vou vender produtos físicos nos Estados Unidos, comissões absurdamente maravilhosas, e eu vou estar vendendo todos os dias com um faturamento ótimo. Mas eu quis ir na contramão disso porque eu vi que para isso eu precisaria ficar o dia inteiro presa no meu computador. Porque é o dia inteiro batendo cartão, aí você perde a filiação, você tem que daquela correria, é muita coisa, é muito clique. O traqueamento agora é bom, mas naquela época não era assim. A gente fazia muita coisa na mão, pô, na planilha. A gente tinha que bater pixel manual. No Bing Então, a gente nem subia, né? Nem subia conversões nem no Bing. tinha, não tinha, tinha que planilhar tudo. Eu falava, pixel manual, gente. Ele, como assim pixel manual? Eu coloco aqui onde eu recebi o clique, da onde saiu a venda, eu tento juntar qual que foi a segmentação para descobrir onde eu vendi. Então era outra coisa. E era muito trabalho. Eu falei, cara, mas para eu viver nessa loucura, parece que eu tô naquela época que eu ficava no escritório da CLT. Eu não Sim. quero isso para mim, porque eu não entrei no mercado pela grana. Eu sei né, muita gente vê hoje assim, vê as thumbs, né, e vão no faturar. Ah, fulano faturou 1 milhão. Ah, vou ir atrás que esse cara aqui, do que esse cara tá fazendo, porque eu quero faturar 1 milhão. Beleza, eu entendo. Só que eu entrei pela liberdade. Eu não entrei pela grana. A liberdade, a grana, ela veio na rabeira aí, mas não foi pra isso que eu vim. Eu vim porque eu queria ser livre pra morar onde eu quisesse. E eu estava disposta, inclusive, a ganhar menos do que eu ganhava na CLT pra ser livre. Eu falei, aos poucos eu vou construindo e quem sabe eu chego em um dado momento nesse valor que eu já tinha. E veio por consequência. Mas não foi isso que eu fui atrás. Eu não fui atrás da grana, eu fui atrás da liberdade. Então eu falei, cara, não faz sentido eu viver nessa loucura.
Então, eu sempre optei para trabalhar com produtos menos concorridos, em países menos concorridos, em ter o meu portfólio de produtos e viver tranquila. Esse ano, quando eu fiz a atualização do treinamento, que foi em março, eu subi os produtos que eu indico no treinamento para eles começarem. E não é para ninguém ficar rico, é para eles sentirem o destrave, entenderem que o mercado também é para eles, porque é para todo mundo, para quem quiser. Não tem nenhuma barreira de entrada. Inclusive investindo pouco. Ah, Renata, mas como assim? Eu subi as mesmas campanhas dos produtos na gravação das aulas. Eu fiz uma listagem com 10 produtos. Olha só, 10 produtos digitais para subir com a estrutura do produtor. Não precisava nem de estrutura própria. Para você fazer exatamente copia e cola aqui para você destravar. É só para te destravar. Não é para nada além disso. Em um mês, com um produto desse, que tinha uma comissão média na ClickBank, quando você olhava assim, era assim, $29, uma coisa assim, que todo mundo vai olhar e vai falar, eu não vou subir isso. Só que, e os upsells? E aí, com este único produto que eu fiz subindo aula, eu falei, vou deixar essas campanhas ativas porque eu quero provar para eles que é possível. E até hoje eu faço muito teste para mostrar para as pessoas que é isso aqui, é o básico, é só isso, não tem nada além disso aqui. Às vezes eles ficam buscando muito um segredo, e eu entendo, mas não tem o segredo. É você fazer, e eu sou a favor do básico bem feito que funciona, porque foi isso que me trouxe até aqui. E sem loucura. E com um único produto foi $2.000, então deu ali R$ 11.000, investindo 4 com um produto. Em um período de 30 dias, apenas porque eu subi uma aula mostrando eu subindo aquele produto, fiz uma aula de análise de campanha daquele produto, e era um infoproduto, então era um produto digital, que eu vendi em mais de 50 países. Aí, Renata, que países? Cara, vou te falar que o mínimo foi Estados Unidos, porque foram dos países da Europa. Tem diversos outros países na Europa que são Tier 1, que são países com potencial de compra, que as pessoas simplesmente ignoram. Porque quer ver aquele volume. Eu entendo que você quer vender todos os dias e que você quer ver um volume legal de vendas, mas eu quero pagar minhas contas. Exato. E eu quero fazer isso sem loucura. Então foi esse olhar que fez eu trabalhar tranquila. Aí eu fiz essa regravação do treinamento em março, mostrando esse produto. Em abril, eu fui viajar, fiquei 12 dias fora, voltei da viagem, fui para o evento mais 4 dias. Ou seja, eu mal olhei essas campanhas. Porque eu fiz elas para o treinamento. E como é campanha para o mundo, é muitos dados para analisar. Então, Sim. demanda uma análise mais apurada quando você vai destrinchar ali aquela análise. Mas estava com lucro. Beleza, isso aqui é para mostrar para os alunos mesmo. Foi o maior lucro dentro daquele contexto, né? Daqueles produtos, dentro de um período pequeno. Porque eu não tive tempo de ficar com a mão lá futricando. Então, e foi isso que eu quis, porque eu não queria. Tudo bem, eu amo trabalhar da minha casa, trabalhar no home office, fazer os meus horários e tal, só que eu não queria ficar muito refém de ter que ficar nessa loucura de perder a filiação, de bater o cartão, ai meu Deus, se tô rico, tô pobre. E eu não queria isso, eu queria um negócio que eu me sentisse mais em paz, porque eu tava muito desesperada. E aí foi sair. Um simples fato de sair dos Estados Unidos já me trouxe isso. Então, às vezes as pessoas procuram, eu vou fazer plataformas COD, porque aí vou atrás de uma comissão menor. Cara, eu entendo, mas você não precisa. E eu provo. Não precisa e eu provo, porque você fazendo só o básico, você já consegue. E é o que eu falo, eu não tô mostrando isso aqui pra vocês ficarem ricos, pra vocês colocarem toda a energia de vocês nisso. É pra vocês fazerem o primeiro destrave. Por quê? Eu falo, mesmo que você tenha dinheiro seu, não coloque. Então começa com o seu dinheiro, mas aí você vai destravar as primeiras vendas. Aí você faz o seguinte: você não vai tirar nem R$ 1 daquele valor. O máximo que você puder. Então, se está trabalhando, está na CLT, continue na sua CLT. Continue fazendo o seu trabalho. E vá fazendo de forma paralela até o momento que você vai sentir. Você vai falar, pô, agora eu vou me dedicar mais nisso aqui, porque é isso aqui que vai me dar mais dinheiro do que eu já ganho e com liberdade. Que é o que faz sentido, pô. Se fosse para ficar preso, talvez quem ganha bem fica preso no seu CLT, que você ganha bem. Se for para bater valor por valor.
né? Sim. Então, a questão é você enxergar que você tem a liberdade, mas que você pode também trabalhar de acordo com o seu perfil. Se o seu perfil é ficar ali naquela loucura, tem gente que gosta pra caramba. Pô, eu gosto dessa adrenalina de estar ali nos produtos capa e perde a filiação e cria outro apelido, e aí o cartão tá batendo e aquilo é maravilhoso, cai um monte de venda. Eu entendo. Pra falar a verdade, eu acho legal, só que não era o meu perfil. Eu queria outra coisa e eu fui buscar esse outro caminho em trabalhar para outros países. O volume é menor, só que, como eu sempre pensei, eu não vou ficar dependendo de poucos produtos, eu quero ter uma gama. Eu sempre tive muitas campanhas com muitos produtos, só que como era tudo fechadinho, não tinha termos absurdos, não tinha uma super análise dentro da campanha. E aí isso foi me sustentando de forma tranquila, sem eu precisar viver loucura. Então, eu só trabalho das 2 da tarde às 6, então é das 14 às 18 que eu sento para trabalhar. De manhã eu não quero saber de nada. E se eu estou com campanhas novas, no momento que eu subir campanha, de manhã eu abro para dar uma olhada. Dar uma olhada não é ir a fundo, é ver quanto entrou, quanto saiu e tá tudo certo. E eu tiro a notificação do celular. Porque pro meu perfil, aquilo me deixava doida. Sim. A gente ficou dependente de notificação de vendas. Falei, não, não Dopamina, quero né? Ah, loucura. eu quero ouvir, eu quero. Ah, é bom demais, mas eu não vim atrás disso. Eu tenho que sempre voltar pra. Renata, que vida que você foi buscar? Não, você foi buscar liberdade, ficar tranquila, morar na praia e não ter essa loucura. Porque se fosse pra ter loucura, você ficava. Conseguia um CLT que te pagava um salário e você ficava na segurança. Porque no nosso Exato. mercado, a gente tem que reinvestir para o negócio continuar. Renata, Então, isso deu certo para mim. me tira uma dúvida. Qual foi o mês mais marcante em vendas? E por que que você acha que você alcançou esse resultado nesse mês? Ah, foi nesse período de quando eu lancei o meu treinamento, que o pessoal pediu, que foi na metade de 2023, que eu estava 100% focada na gringa, aí eu já não tentava fazer aquele 1 milhão de estratégias, então foquei na gringa, na ClickBank e produtos físicos. Aí eu deixei um pouco de lado aquele portfólio de produtos digitais que eu tinha assim mais de 30 campanhas, porque eu fui fazendo com o tempo e enquanto se mantinha a margem de lucro que eu queria, eu deixava. E como o volume de buscas é baixo, as campanhas rodam super devagar. Então, às vezes Sim. tinha campanha que ela ficava um mês e meio, já teve campanha que ficou 2 meses para dar um clique, mas também era um clique e uma venda. Só que eu precisava ter um portfólio para isso. E aí eu tinha diversas campanhas. Aí, nesse período, como eu já tinha caixa dessas campanhas que estavam entrando, eu comecei a focar mais nos produtos físicos. E aí, com os produtos físicos, como as comissões eram muito maiores, foi dando aquele gás, né? De mais grana entrando. E como a gente recebe semanalmente, é o que eu falo, o pessoal fala assim: ah, é, ganhou tanto, mas investiu tanto. Pessoal, mas não é o dinheiro do nosso bolso que a gente investe, é o dinheiro das comissões mesmo. Então a gente recebe semanalmente, as comissões entram com o próprio valor da comissão, a gente reinveste. E continua reinvestindo nos nossos produtos. E é isso que nos ajuda a aumentar os nossos resultados, porque a gente está reinvestindo aquele valor que está entrando. Então, naquele período, eu conseguia ter caixa para anunciar mais produtos, e aí eu foquei nos produtos físicos, as comissões eram maiores, então os resultados eles eram muito mais significativos. E aí veio o processo que eu consegui conciliar com o Bing Ads também. Porque aí, no momento que eu acertei as minhas campanhas ali, eu só repliquei as mesmas campanhas no Bing. Era um público diferente que comprava, mas vendia os mesmos produtos. Então, foi um período muito bom ali, que foi um período que eu destravei, assim, também, para entender que não é o produto, né? Ah, é produto físico ou digital, é É. isso, aquilo, é isso, é Pra ser o tudo. simples ou robusta? É tudo, é tudo. Então, não tem essa, né? Produto físico ou digital, os dois, por que não? Só que você vai começar na sua jornada, né? E você vai se identificar. Tem isso. Tem gente que fala, não vou subir produto digital nem a pau, que eu vou ficar com um monte de campanha de produto digital e não vendo com os valores que vende um produto físico, só que o produto digital tem muito upsell, então todos têm suas particularidades. Exato. E são bons. Não tem, isso aqui não faz, que isso aqui não é bom. É tudo bom. Ah, The Genesis Wave, Memory Wave. Então, Deixa quieto. Renata, me tira uma dúvida. Como é que você faz? Isso é uma pergunta até séria, né?
por conta de vários afiliados que desistem do mercado simplesmente pelo fato de estar vivendo um momento ruim. Como você, Renata Romano, faz para poder lidar com os altos e baixos do nosso mercado? Eu acho que a gente tem que ter muita clareza de que isso aqui é um negócio. Por mais maravilhoso que seja, por mais que você não precisa ter nenhuma preparação para começar, por mais que você veja pessoas que às vezes nem sabem mexer direito no computador, pessoas mais velhas já tendo resultados, tem um processo. Então, tem duas coisas que eu falo pro pessoal bastante. Eu falo assim, a gente tem que ter clareza e não pode deixar a mente ficar distorcida com as redes sociais. Você tem que parar e respirar e falar, opa, peraí. No meu cenário que eu falei aqui no começo, falei, gente, eram 4 anos de faculdade, investindo 4 anos do meu tempo, 30 mil reais, colocando ali na minha realidade, que era uma faculdade barata, para no final eu ganhava 2.800. Poxa, vamos lá. Aí eu olho agora para o digital. Bom, em 3 meses eles falam que já dá para ter um resultado bacana, porque eu já vou ter aprendido, já vou ter destravado, já vou ter errado e já consigo começar a colher os meus frutos. Eu falo 3 meses, a gente vê pessoas com um mês. Mas eu falo, a partir dos 3 meses. Vamos falar um ano? Um ano você investindo 500 reais todos os meses para você virar completamente a sua vida? Primeiro ponto é a gente tirar essa distorção das redes sociais de querer o imediatismo, de querer para ontem, de querer o resultado de uma outra pessoa que está numa realidade totalmente diferente, que tem uma outra bagagem diferente da nossa. Aí a gente vai para o segundo ponto, é ter clareza que é um negócio. Então, todos os empreendedores, trazendo para o mercado físico, que é mais fácil de todo mundo perceber, eles têm desafios diários. Diários. Tem desafio todos os dias. Tem desafio com o funcionário, tem desafio com o fornecedor, tem desafio com matéria-prima, tem inúmeros desafios e quando não vem um processo trabalhista. Então, tem inúmeros desafios. Empreender, você tem desafios. Só que você na sua casa com o seu cônjuge, você tem desafios. Você com seus filhos tem desafios. Você com seus familiares tem desafios. O que a gente faz quando a gente tem um desafio? A gente joga a pessoa no lixo? A gente vira a cara? Não, a gente tem que resolver o desafio. Então, o empresário, ele vai ter um desafio na empresa? Sempre vai ter, e ele vai enfrentar. O empresário, ele tem meses bons de resultados e meses ruins? Ele tem meses bons, meses ruins, e ele vai ter que enfrentar. E ele vai ver o que foi ruim, e no outro mês ele vai melhorar. Então, a gente tem que enxergar como uma empresa para a gente ver o cenário geral. Eu sempre falo assim, quando eu falo de análise de campanha. Falo, você vai olhar sua campanha hoje, beleza? Aí você vai olhar 7 dias, você vai olhar 14 dias, você vai olhar 30 dias, vai olhar todo o período. São cenários completamente diferentes. Aí você vai pegar um contexto geral da sua campanha. Então, ela pode estar ruim hoje, mas ontem ela foi boa? Foi. Você está com lucro? Sim. Então, a questão é você olhar por períodos, fatiar os seus resultados. Se você tem clareza do negócio, você tem entendimento para enxergar que vai ter dia bom, dia ruim, mês bom, mês ruim. Se você não está comendo todo o seu caixa, está enxergando como uma empresa, você está reinvestindo o seu caixa. Então, você vai ter um caixa, o mínimo que seja, para você continuar no período que não tiver bom. E vai ter. E faz parte do processo. Só que a gente cresce em qual momento? Quando a gente está vendendo pra caramba? Onde que eu me transformei? Foi quando eu estava super bem? Ou foi quando eu estava no meu pior momento? Exato. A gente aprende assim. Se a gente está aqui no mundo para evoluir e a gente evolui com os desafios, eu vou enxergar quando eu tiver uma suspensão de conta como um desafio e que eu saindo dele eu vou estar melhor. E quando eu estou melhor, eu estou apta a viver novas linhas que vão me trazer resultados maiores. Então, a cada novo desafio, eu falo: opa, eu estou crescendo. Opa, eu estou aprendendo mais. Opa, meus resultados vão aumentar. Se tá tudo bem, é aquilo. Como que você vai evoluir naquele período? Você não evolui naquele período. A gente evolui quando a gente está enfrentando os desafios. E a cada desafio superado é que a gente está melhor. Exato. Nata, a gente agora dando um conselho para quem está iniciando, né? Na sua visão, onde você acha que o afiliado que ele está iniciando ali, ele deve focar? O que ele... Não, tem que fazer só isso daqui.
O básico bem feito, que Feijão com funciona, arroz. eu prego desde o começo. Eu defendo isso com unhas e dentes, porque eu aplico só para poder mostrar para eles que é isso, porque eu quero que eles tenham esse destrave. Eu falo muito sobre isso, sobre o destravar, porque a pessoa, quando ela tá com a mente fechada, não adianta o que eu ensinar para ela, não adianta o que eu falar para ela. Ela vai falar, não, é que para mim não dá, eu não consigo, para mim é difícil, eu isso, eu aquilo, aquilo outro. A pessoa se fecha de um jeito que não tem o que eu fale. A pessoa manda na caixinha assim: ah, eu tô desanimada que todas as minhas contas estão suspendendo. Eu tô desanimada porque eu subi a campanha e não vendi. Não adianta o que eu falar para essa pessoa, ela não vai me escutar. Então, por isso que eu falo, se você fizer o básico bem feito, você vai destravar os seus primeiros resultados. E esse destrave, ele vai abrir a sua cabeça, aí você vai respirar e aí você vai conseguir seguir sua jornada. O que você vai seguir da sua jornada, ele não importa, porque os caminhos eles vão se abrindo, as estratégias elas vão aparecendo, o produto ele vai aparecer para você quando você estiver pronto. Tem um livro que fala isso. O mestre aparece quando o aluno está pronto. Então, é você que vai estar pronto para você ver o produto, porque você pode estar vendo diversos produtos campeões de outras pessoas. E você tá passando por esses produtos aí e você não tá dando bola para eles, porque você não tá pronto para eles. Exato. Então olha, ClickBank, produtos. Pode ser até produtos que você pegue nas primeiras páginas, mas que não seja para os Estados Unidos. Você pode fazer só o básico que tá ali, que todo mundo ensina, gratuitamente, inclusive. Mas você pode fazer um pouquinho diferente para o seu momento. Então, sei lá, se você pegar 10 países da Europa, que inclusive foram os países que eu mais vendi o produto que eu falei, que eu fiz o produto digital, que foi 11K só com ele, foi para países da Europa. Então, tem diversos países na Europa que você pode anunciar infoprodutos, fazendo o básico bem feito para você destravar os seus primeiros resultados. Aí depois que você destravar, você pode seguir o que você se identificar. Que aí tem diversos caminhos para seguir. Mas o destrave é você fazer o básico bem feito que funciona, é o copiar e colar sim. O copiar e colar não é que as pessoas falam assim, é para você vai ficar rico copiando e colando. Copiar e colar é para você ter os seus primeiros resultados. Com aqueles seus primeiros resultados, pessoal, foram os meus primeiros resultados que me deram caixa para eu continuar. Então, os primeiros resultados são os mais importantes e o que você faz com eles também é importante. Então, é você aproveitar o que você vai ganhar dos seus primeiros resultados para você multiplicar eles cada vez mais. Renata, na sua visão, qual que é o maior mito que as pessoas acreditam sobre ganhar dinheiro na internet? Ai, tem tanta coisa, né? O maior, É o que maior. é instantâneo, é só isso, né? Só faz isso aqui. Não, tem uma construção, tem um processo. E aí vai ter para tudo. Para tudo. A gente fala do nosso mercado porque é onde a gente está inserido. Que, particularmente, de tudo que eu conheci, o nosso é o mais simples, sim. Não tem nada mais simples para você fazer do que você fazer rede de pesquisa Google Ads para quem já quer comprar. Nós vendemos para a pessoa que está com o cartão na mão, pronta para comprar um produto. Não tem nada mais simples do que isso para você fazer. Tem diversos caminhos. Quando a gente fala que é simples, que é fácil, não é que é você vou vender dormindo sem fazer nada. A gente vende dormindo pra caramba, inclusive. Só que a gente construiu algo para ter esses resultados. E é essa construção que precisa ter em mente. Que não é, eu vou ficar rico dormindo sem fazer nada, só com o celular arrasta para cima. Isso não existe, né? Então, eu acho que é ter um pouco de noção, um pouco de clareza também sobre a realidade, né? Qual que é o sentido de que eu não vou ter trabalho nenhum? Se não, pra que a pessoa tá me ensinando isso se não tem trabalho nenhum? Ela faz, né? Estaria todo mundo rico, tranquilamente. Então, não é assim. Tem um processo. Mas quando a gente fala que é fácil, é porque é fácil mesmo em comparação com todas as outras coisas que a gente conhece. Exato. Renata, uma outra coisa. Anteriormente você falou sobre a frase do livro, né, sobre mentalidade, né? E eu vejo aí, né, atrás de você que você tem bastante livros, acredito eu que você trabalhe bastante, né, bem forte esse ponto de mentalidade. E é um ponto que muitos afiliados não conseguem superar, não conseguem aprimorar esse assunto relacionado à mentalidade, né?
Porque muitos dizem que os nossos resultados só vêm quando a nossa mentalidade está alinhada, né? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre você, sobre esse assunto mentalidade. Como que eu consigo identificar, exemplo, que muitas vezes estamos vivendo num momento ruim, a gente às vezes sabe que esse momento é por conta da mentalidade, às vezes a gente não sabe que é a mentalidade. Como que eu consigo melhorar a minha mentalidade? É simplesmente o fato de eu ler mais livros? É simplesmente o fato de eu ter pensamentos positivos? Na sua visão, como que um afiliado que de repente tá muito travado ali, já viu que tem aquele afiliado que ele faz 10 mil, mas não consegue passar de jeito nenhum daquilo ali, ele tá travado? Como que você acha, né, com a sua experiência, que a gente consegue trabalhar a nossa mentalidade? Tudo isso em conjunto. É importante a leitura? É muito importante, porque ela abre a nossa cabeça, né? Então, quando eu falei a pessoa tá com a mentalidade fechada, tem um livro que chama Mindset, que ele fala sobre isso. Tem o mindset fixo e o mindset aberto. Então, se a pessoa tá com. A gente fala assim, a gente fala muito dos antigos assim, meu vô, meu pai era turrão, ele não aceita o que a gente fala, é só aquilo que ele acredita e ponto final. É a pessoa com a mentalidade fechada. Então, a leitura, ela abre a sua mente para as possibilidades. Então, eu falei sobre o meu processo de eu decidi. Primeira coisa, você decidiu que você vai viver dos seus resultados na internet? Você tem que ter um desejo, né? Tem que ter clareza. E os livros te ajudam com isso. Eles te dão tarefas para você colocar quais são suas metas, seus objetivos, o que você quer a curto prazo, o que você quer a longo prazo. E é importante a gente enxergar que as coisas elas não acontecem do dia para a noite. A Renata, que até os 30 anos trabalhou na CLT e fez ali o que a sociedade disse que era certo, ela teve aqueles resultados. A Renata, que hoje vive livre em Florianópolis há 3 anos, ela se transformou numa outra Renata. Então eu precisei desconstruir aquela Renata e construir essa. E esse processo de desconstrução e construção, ele veio através da mentalidade. Então, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, que veio muito da leitura. Só que foram muitos cursos, muitas imersões, muitas palestras, muito network, muita troca. Só que vem de uma vontade profunda. Então, eu vejo que depende muito da sede. Quando eu faço uma mentoria, eu sei quando o mentorado vai ter resultados. Porque você vê pelo como aquela pessoa se expressa. Se a pessoa fala que para ela nada dá certo, que ela tem azar, que tudo que ela faz não tem resultados, que ela já fez vários cursos e não teve resultado, cara, não vai ser mais um curso que vai te dar resultado. Desculpa te falar. Porque você tem travas que é além do conhecimento. E eu tinha, e eu tenho, para cada patamar que a gente avança, a gente tem que subir uma barreira. A gente tem o nosso teto. Então, quando eu cheguei nos 10 mil, eu sabia que aquela pessoa ela não ia conseguir os 20. Eu tinha que ir me transformando em uma outra pessoa para conseguir. E isso tudo vem das leituras. Não é assim, eu li um livro e fiquei rico. Não, é o seu processo de construção. E eu aprendi com o Paulo Marçal lá no começo sobre modelagem. Então foi isso que eu fiz. Eu aprendi que era isso que eu tinha que fazer e é isso que eu fiz. E eu acho que esse é um grande insight para eu deixar. Pessoal, se você escolher um mentor que você se identifica, ele tem resultados, ele tá falando para você fazer isso, faça isso que ele Nossa. tá te falando. O cara tem resultado, ele falou para fazer isso. Mas para mim não, eu não vou fazer não. Cara, qual é a lógica? Então, o Paulo Marçal falou assim: você tem que modelar. Escolhe as pessoas que têm uma vida que você gostaria de ter em diversos pilares, porque tem o cara que tem uma vida num patamar financeiro legal, mas no patamar da família, pô, não é Sim. o que eu queria. Então eu vou descobrir o que eu quero e eu vou seguir essas pessoas. Eu vou acompanhar só essas pessoas. Eu não vou ver mais nada de nada. Eu não sei o que tá acontecendo no mundo, não importa, porque não vai mudar minha vida. Quem vai mudar minha vida sou eu. Então eu tenho que ver as pessoas que têm os resultados que eu quero ter e eu tenho que modelar o que essas pessoas fazem. Eu não treinava. Eu comecei a treinar aqui em 2023. Eu nunca tinha ido pra academia, eu falava, não quero. E eu tinha colocado como uma das minhas metas do ano de 2023, inclusive, que eu ia pra academia, porque eu entendia que era importante. Era o que eu queria? Não queria. Mas eu entendi que era importante. As pessoas que têm resultado fazem isso, elas cuidam da saúde, elas cuidam do corpo, elas têm visão de longo prazo. Eu tenho o sonho de ser mãe, eu quero ter uma casa com 3 filhos, 4 cachorros, um furdúncio, eu quero pegar meus netos no colo, eu tenho que cuidar da minha saúde hoje. Então, eu olho lá pra frente, o que que eu tenho que fazer agora? Então, eu já começo a fazer agora.
E eu não vou fazer porque eu quero, porque eu acho legal, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, pô. Né? Então, tem que enxergar todo o contexto do negócio. Então, o ler o livro, o ler o livro você tem o seu cérebro e você tem o caminho que você faz todo dia. A Renata, durante 30 anos, fazendo aquele caminho, que era o caminho que ela conhecia. Aí o livro fala, não, mas tem outro caminho aqui. Aí você vai fazer aquele caminho, mas todo dia aquele outro caminho é que nem da trilha, aquele outro caminho já tá feito, tem os passos ali, você sabe como fazer. Então ir por esse outro é mais difícil. Mas é só uma barreira, porque aí você vai limpar esse outro caminho aqui, ele já vai ficar certinho para você passar também. Então o processo, quando você passa por ele, que você começa a ter os micro resultados, você vê que vale a pena. Então é por isso que a gente começa a ler por obrigação. Ah, tem que ler, vou ler, né? Só que aí você começa a ter prazer, não é que, ai, é porque eu amo ler, eu sou super, né, descolada. Não, é porque eu entendi que se eu amo o resultado, eu tenho que aprender a gostar do processo, porque senão vai ser muito mais sofrido. Então, se eu gostar do processo também, porque o processo me dá o resultado que eu quero, as coisas elas vão fluindo. E quando eu comecei a ter os meus resultados, eu entendi que eu tinha o conhecimento do Google Ads, só que eu precisava de outras arestas, que era o que o Caio falava na época, e eu seguia o que o mentor falava à risca. Então, esse foi um grande diferencial também. Ele falou para fazer isso, eu vou fazer. Ele falou que eu tenho que ler, eu vou ler. Ele falou que eu tenho que acordar cedo, eu vou fazer. Eu tenho que orar, eu tenho que me conectar com Deus, eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu vou fazer isso. O cara tá falando que é isso, eu vou fazer. Não, mas por quê? Porque a pessoa tem o resultado que eu quero ter, eu vou seguir o que ela tá Exato. falando, eu vou me dar essa chance. Eu falo para as pessoas, se deem essa chance. E o conhecimento é o que vai te libertar dessas amarras, porque a gente veio construído já. A gente cresceu assim. Então, tem todo esse processo pra gente conseguir enxergar as outras coisas. A gente acha que é muito difícil ganhar dinheiro. Aí você vem pra cá e fala: caramba, tá muito fácil perto do que eu fazia. Não é que é fácil, é que está muito fácil perto do que eu fazia. Vamos entender o contexto. É muito fácil perto do que eu fazia. Então eu vou aproveitar que eu tenho mais tempo agora para me desenvolver, para melhorar esses skills. E aí, pessoal, faz parte. Aí você vai ter que estudar, você vai ter que se capacitar. Só que aí você começa a ver os resultados e você começa a gostar do processo. Pô, é Nem, bom pra caramba ir nem na fala. imersão. Aí você fala, pô, eu vou na imersão, falo com um monte de gente que tem resultado, aquilo me dá um gás, aquilo não sei o quê. E você vê que a pessoa tá lendo, que a pessoa vai pra academia, que a pessoa estuda. Você não vê a pessoa porra louca lá. Você vê a pessoa que tá com uma vida minimamente organizada. E você vê que isso faz parte do processo para ter sucesso. Poxa, então eu vou fazer. Eu não vou fazer o que as pessoas não estão fazendo, eu vou fazer o que as pessoas estão fazendo. Então, a prática de modelar ajuda muito nisso. E é claro que todo o processo é englobado, não é só a leitura, mas fazendo tudo você muda completamente. E essa outra pessoa é capaz de gerar resultados. E não importa se é no mercado de afiliados. A gente mostra porque para nós é o que a gente faz e a gente mostra como é simples comparado a qualquer outra coisa. Mas uma pessoa que está pronta, ela tem sucesso em qualquer coisa que ela colocar a mão. Sem Não é dúvida. sobre, porque eu não vou errar mais. Não, eu vou errar pra caramba, mas eu vou aprender. Tem uma coisa que a gente sabe fazer, né? Que o mentor falava muito. Ele falou: eu não sei fazer, mas eu sei aprender. Se eu sei aprender, eu posso fazer qualquer coisa. Exato. É uma frase que o Caio usou na última imersão, cara, que falou muito comigo e faz muito sentido, né? Que antes de dar certo, vai dar errado, né? E é nesse ponto aí que você decide quem você é. Você realmente é a pessoa que, de fato, independente dos resultados ali, independente da situação, vai querer realizar os seus sonhos? Então, tenha em mente que antes de dar certo, vai dar errado, né? Antes de melhorar, vai piorar. Acho que era a frase que ele usou. Agora, Renata, pessoal, a gente tá chegando a 1h20 de call com a Renata. 1h20 de, cara, um bate-papo aqui muito saudável, muito bom. Tô muito feliz de ter trago a Renata aqui. Ainda não finalizamos, tá bom? Estamos encaminhando para o final da nossa entrevista. Mas eu quero te lembrar que se você ainda não é inscrito, cara, pelo amor de Deus, se inscreve. Ainda dá tempo, tá bom? Deixa o likezinho no vídeo. Vamos bater uma meta aqui de 400 likes nesse vídeo, tá? Outra coisa, deixa aqui os melhores insights que a Renata falou, que você anotou e faz muito sentido na sua realidade, no seu momento hoje, tá bom? Lembrando que todas as informações, cara, que você precisa saber vão estar aqui
na descrição desse vídeo. E uma delas é o nosso grupo de network gratuito aqui do Pode Ficar Rico Podcast. Hoje estamos lá no Discord, justamente porque o WhatsApp ficou pequeno pra gente, né? Somos mais de 1.500 pessoas, cara, trocando ideia ali de forma 100% gratuita. Então por isso que hoje estamos lá no Discord e o grupo tá aqui na descrição. Tá bom? Renata, a gente já tá finalizando o nosso vídeo, tá? Lembrando que, pessoal, assim que acabar aqui, a gente tem o nosso pós-cal com a Renata Romano, onde lá no pós-cal a Renata vai estar abrindo um pouco mais da operação dela pra gente, o que ela tem feito para ter os resultados que ela tá tendo, tá bom? Então, se você ainda não é membro do canal, seja membro. Ângelo, eu sou inscrito do canal. Tem uma pequena diferença, tá? Tem algumas pessoas que são só inscritas e tem outras pessoas que são inscritas e são membros do canal. Os membros do canal têm direito e têm acesso ali ao conteúdo exclusivo para os membros do canal, que é esse pós-cal, beleza? Então, a gente está encaminhando para o final aqui, mas assim que acabar, a gente vai lá pro pós-cal, tá? Renata, tem umas 2 perguntinhas que eu quero te fazer antes da gente finalizar. E a primeira é, se você estivesse começando hoje, como você começaria? Você faria alguma coisa diferente? Faria tudo igual? Eu com certeza não consumiria todos os conteúdos que eu visse pela frente. Eu focaria em uma única estratégia, que é o básico bem feito que funciona. Fundo de funil, na gringa e olhando para outros países e outros produtos que não estão ali escancarados para todo mundo, para que eu conseguisse gerar o meu primeiro caixa para aumentar os meus resultados. Então, começaria fazendo o básico bem feito, que funciona muito bem. Então, e a outra é, se você, Renata Romano, tivesse que resumir toda essa sua jornada em uma única frase, qual seria? Faça até dar certo. Que top. Com certeza. Porque quem não vence é quem desistiu. Se você ainda não desistiu, o seu caminho ainda vai acontecer. Ele vai chegar para você, não tem como. É uma lógica, né? E todos os empresários, a gente pode. Eu trabalhei muito isso sobre modelagem. A gente vê que ninguém foi um lucro absoluto desde o começo. Tem toda uma jornada e depois que dá certo, continua tendo os seus desafios e enxergar que eles fazem parte do processo, que eles são extremamente importantes para a gente evoluir. Então, é só começar a enxergar as coisas, tirar essa visão distorcida, né, da internet, das mil maravilhas, daquela vida perfeita, trazer para o mundo real, que você vai ver que as dificuldades não é, na verdade, uma dificuldade. É um desafio que você tem que passar, que vai te levar para um nível maior. E faz parte do processo. Se você não desistir, você vai chegar no resultado. Não tem como. Eu pensava muito isso. Quando eu comecei, que eu tive todos aqueles desafios no Facebook, falei, cara, tem coisa que eu ainda não sei. E eu vou atrás do que eu ainda não sei. É isso. E eu vou descobrir, eu vou aprender. Que top. Não tem como não dar certo, né? Pra quem não desiste, né? Se você não desistir de fato, uma hora, sua hora vai chegar. E se você se essa hora ainda não chegou, é simplesmente pelo fato de você não estar preparado. Concorda, Renato? Totalmente. Totalmente. E não olhar, não se comparar, né? Porque você vai ter a sua Exato. jornada e ela vai ser diferente. Porque você veio de um outro contexto. Você nunca vai conseguir, fazer a sua vida igual de uma outra pessoa, porque essa pessoa viveu diferente de você. Então é um outro contexto totalmente diferente. Então, olha as pessoas para saber que é possível. As pessoas perguntam muito, né? Olham muito para isso, né? Sobre faturamento, faturamento, faturamento. Eu falo, cara, quando eu fui, estudar. O meu mentor, na época, ele nem aplicava mais como afiliado. E isso não me impediu de ter resultado. Porque não era sobre ele, era sobre mim. Ele tinha feito, ele colocou o conhecimento dele, embalou ali num treinamento com passinho por passinho que era só eu seguir. E eu segui e tive resultado. Só que eu tive o meu processo. E ele, por mais que ele ajude, ele percorreu, ele encurtou o meu caminho. Mas o fato dele encurtar o meu caminho, ele não tira o meu caminho. O meu caminho eu vou ter que trilhar. Então, se eu entendo que tem um processo, que faz parte do processo, os desafios, e que do lado do outro lado o meu resultado vai chegar, perfeito, é só eu esperar. Fazendo a minha parte todos os dias. Se a gente entende que quem planta colhe, e eu estou plantando, eu vou colher. Então, é isso que é importante também, às vezes,
quando a gente assiste um podcast, assiste uma aula, né, uma call, a gente a gente só precisa, às vezes, ver que é possível. Só precisa ver que a pessoa passou por aquilo ali do outro lado deu certo. Poxa, porque se deu certo ali, vai dar certo para mim também. A pessoa já me mostrou o caminho que ela fez. Então, eu vou trilhar também e vai dar certo para mim também. Sem dúvida. Show de bola. Pessoal, estamos chegando aqui no final da nossa entrevista, né? Mais uma vez, eu quero agradecer a Renata por ter separado um tempinho do seu tempo para estar aqui com a gente, né? Contando toda a sua trajetória no mercado digital, tá bom? Agradecer a Renata e deixar as portas abertas aqui do Pode Ficar Rico Podcast para quando você quiser voltar, trazer uma nova novidade, tá bom? Pessoal, um outro assunto muito importante é que a Renata, ela também é mentora, tá bom? Ela ensina afiliados, ela tem o curso dela, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouco mais, né, do treinamento dela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Quem quiser, é só entrar lá, conhecer. Sigam a Renata lá no Instagram, tá bom? Se você é membro aqui do canal, se você é inscrito no canal, se você é um seguidor do canal, cara, eu tô te pedindo, @Renata Romano. Vai lá, segue ela. Se possível, tira um print aqui da entrevista dela e manda lá na DM dela. Fala, Renata, olha só, eu vim na entrevista, cara, gostei da sua história, ou não gostei, não sei, mas vai lá e fala com ela, tá bom? Renata, mais uma vez, muito obrigado, tá? Muito obrigada, foi um prazer para mim contribuir. E é muito legal ver o crescimento do canal, porque mostra que você está crescendo, as pessoas vêm aqui estão crescendo, e a gente vai contribuindo para que cada vez mais pessoas estejam crescendo também na sua jornada. E eu acho que esse é um ciclo muito bom. Se a gente veio para evoluir e a gente serve, as pessoas evoluem também. Se a gente manter esse ciclo, cada vez mais pessoas terão resultados. Então, muito, muito obrigada pelo convite. Feliz de ter participado. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê agora lá no Pascal com a Renata, beleza? Então, tchau, tchau.